A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, que a glória do Senhor invada o seu local onde você estiver nessa tarde. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Jonas, eu sou da Igreja Assembleia de Deus Missão de Itajubá, Minas Gerais, do bairro Jardim das Colinas, pastor Antônio Evangelista e pastor presidente Levi Faria. Vamos, nesse momento, fazer uma oração. Pessoal, para quem não me conhece, a minha história, eu sou um milagre de Deus e eu louvo a Deus todos os dias porque eu sou um milagre. Se eu estou aqui nesse momento conversando com você é porque eu sou um milagre de Deus. Tive um problema no pulmão, mas louvado seja Deus, estou com isso aqui por um pouco tempo que eu creio na minha vitória. Que a minha vitória vai chegar. Porque tudo hoje, pessoal, tudo hoje é um propósito. Quem vive o propósito tem que passar pelo processo. Eu não sei qual que é o processo que você está passando, mas eu creio que vai ter um propósito, terá um propósito. Se você ficar firme, confia no Senhor e Ele vai te ajudar. Ele é a nossa luz, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso advogado, nosso Deus fiel. Vamos orar nesse momento para a gente estar dando início aqui a um propósito que Deus tem colocado no meu coração. Vamos lá, Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que estamos aqui. Alcança, Pai, os ouvintes agora, Senhor. A cada um, Senhor, que estiver ouvindo, Senhor, essa palavra, Deus. Que venha abrir o coração e que possa dar crédito, Senhor. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, a palavra a este coração, Pai. Assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, Pai. Que eles possam, Senhor, ver, Pai. Abre os olhos espirituais, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor venha trazer a bênção, a vitória, Senhor, sobre cada um. Que o Senhor venha derramar, Senhor, a Tua glória, Senhor. A Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia para conosco, Pai. Oh, Deus, só o Senhor é o único suficiente, Senhor, Salvador, Pai. Nós não vamos, Senhor, se não for pelo Teu caminho, Pai, pelo Teu amor, Pai. Oh, Deus amado, Senhor. O Senhor é digno de honra, de glória, de toda adoração, Pai. Fala conosco, Senhor, nesse momento, Senhor. E que cada um que estiver ouvindo, Pai, dê crédito a essa palavra, Senhor, a esse estudo, Senhor, que eu vou passar nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Pessoal, eu uso oxigênio, tá bom? Por um determinado momento do dia. Tive um probleminha no pulmão, então a palavra de Deus diz assim: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Enquanto eu estiver com fôlego, louvarei ao Senhor. Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma revistinha que a gente usa na escola dominical e a gente já estudou essa lição e eu gostaria de estar passando para vocês, tá? É esse livrinho aqui, ó, é da CPAD, que a gente usa na Assembleia de Deus, tá? Então o tema de hoje é emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Pessoal, a gente tem vivido muito hoje em dia pessoas muito corridas, né, que fica se preocupando com as coisas tudo lá do futuro e acaba se tornando ansioso, né, pessoa com depressão. Então aqui a gente aprendeu, segundo o nosso pastor, que passou para a gente a lição, para a gente controlar as emoções e os nossos sentimentos. Na verdade, isso nada mais é do que uma batalha do equilíbrio interior, né? E a gente vai ver aqui no nosso texto áureo, que é em Filipenses. Você que tem sua Bíblia, segue comigo aí. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. A verdade prática aqui a gente vai comentar que é, acima de tudo,
e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Pessoal, muitas das vezes a gente acha que a gente tem um controle da situação e esquecemos de depositar nossa confiança no Senhor e acabamos fazendo por nós mesmos muitas coisas, esquecemos de descansar no Senhor, né? Então a gente fez uma leitura diária aqui, que a gente pode meditar, depois eu vou estar passando para vocês, aí vocês leem durante a semana, tá bom? E aqui a gente vai ler a leitura bíblica em classe. Aqui, ó. Eu vou estar passando para vocês aí. Se você que quiser me acompanhar, é Filipenses capítulo 4, do 4 ao 7. Depois a gente vai em Mateus 9:36. Depois João 11:35, versículo 35 e 36. Filipenses capítulo 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos, pois coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Mateus 9:36 diz: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E João 11:35, 36 diz: Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Pessoal, é normal, somos seres humanos, a gente ter sentimentos, né? Aqui a gente viu que Jesus, ele foi humano, ele chorou também. Então é normal a gente chorar, né? Então a gente tem que regozijar no Senhor para a gente ter um equilíbrio no nosso sentimento, nos nossos pensamentos, né? E aqui fala assim que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Pessoal, muitas vezes a gente esquece até mesmo de orar. E nisso a gente vai gerar um sentimento ruim, porque a mente ela voga muito, né? Voga muito. Então a introdução do nossa revistinha de hoje é assim, ó. O homem, essencialmente, um ser pensativo, afetivo, volitivo, que é a vontade. Livre, por quê? Porque ele pensa, ele sente, ele deseja e ele age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como ele pode influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nessa lição, abordaremos a parte efetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções, sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Aí aqui, pessoal, a gente vai aprender o que é um homem, o ser afetivo, tá? Propósito do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender os que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Qual a conexão existente entre os pensamentos e o que sentimos? Qual é a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas, que seria quais? Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo, né? Então aqui a gente vê o propósito do estudo, que é o quê? Que muitos, é normal a gente pensar, né? Os pensamentos afetivos, as nossas vontades, né?
Então, muitos acaba pensando, sentindo, desejando e agindo de formas ou positivas ou negativas, né? Quando a gente olha com os lados carnais, a gente vai entender pela carne. Mas se a gente entender pelo lado espirituais, o espírito vai falar mais alto. Então a gente tem que olhar para as coisas do alto. Se as coisas do alto for bom, agradável, né? E tem a permissão de Deus, a gente tem que voltar para o alto. Né? Às vezes a gente fica triste, não sei o quê, mas se você olhar para o alto, você vai melhorar, né? A gente tem que olhar para o alto. O segundo ponto aqui é a afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir, demonstrar emoções e sentimentos. A gente é humano, né, pessoal? Então, a gente vai ter demonstrar sentimentos e emoções. O que é sentimento? Sentimento, ele é eterno. Uma emoção, ela é passageira. Para te contar, a gente até fala assim, ele é emocionado, né? Vamos supor que você gostou de uma coisa, você olhou assim, nossa, me emocionei, né? Tipo, é algo que passa. Sentimento não, sentimento ele fica, né? Por um longo tempo, e fica. Para te contar, se você gostou de uma coisa agora, né? Lá na frente, lá, você ainda tem o sentimento por ela, então, né? Você vai conquistar, ou você deseja conquistar alguma coisa, né? Vou te contar, eu queria estudar, mas a idade não deixou, eu estudo agora, né? Então a gente viu aqui que de forma simples a efetividade é a nossa capacidade de sentir, demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito. Tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. E que nossas emoções, sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente, né? Quem nunca sentiu medo? Nossa, de repente bateu um medo, né? Ou algo que a gente escuta já gerou medo, né? E sentimento não. Por um lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo. E são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo, né? Então a gente viu a diferença aqui entre o sentimento e a emoção, né? Então a gente tem que saber usar, pessoal, saber definir, né? O que é emoção, o que é sentimento, né? Os principais afetos: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Vamos supor, olha só para você ver, tristeza. Você pode estar feliz, alguém conta uma coisa para você, você fica triste do nada. Ou tipo, alguém conta alguma coisa para você que seu estômago já embrulha, né? Quando ocorrem provocações, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura da boca, náuseas, né? Então, Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, uma emoção que se tornou um sentimento igualmente poderoso durante a feliz convivência que estiveram, né? Plena e cumplicidade. Depois do pecado experimentaram vergonha e medo, né? Das duas emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Então ali teve o sentimento, né, de vergonha, né? Que eles não tinham esse sentimento. Então na hora que eles pecaram,
A vergonha veio, eles tamparam a sua nudez, né? Olha você vê como é que a gente é importante o nosso corpo e controlar os sentimentos, né? Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Muito sentimento pode ficar marcado, né? Um sentimento, algo que gerou um sentimento e ficou eterno, né? Tanto é que a gente sofre até hoje isso. Inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampado no seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. O Caim veio no coração dele, né? E ele deixou tomar conta daquele sentimento. Aí aflorou. Então, nisso ele teve essa reação, né? E o semblante dele muda. Na verdade, o semblante já mudou, né? Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em sentimento de ódio e matou o seu irmão. Olha que para você ver, Deus ainda advertiu ele. Deus ainda advertiu ele, né? E ele permitiu que a emoção se tornasse um sentimento de ódio. Então, muitas vezes a gente pode vir o sentimento, mas você não pode deixar ele tomar conta, né? Uma emoção pode acontecer, mas depende de como que você vai agir com ela, né? E aqui a gente viu que Caim acabou se desesperando e matou, deixou tomar conta da emoção. Então, o tópico 2 a gente vai falar assim, emoções, experiência e controle, reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional, foi o que eu falei. Cabe a você decidir como você vai reagir a isso. A frase do apóstolo Paulo diz, irai-vos e não pequeis, que em Efésios 4:26. Ele expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlar a ira e não deixarem que o domine quando tornando-se um sentimento pecaminoso, abrindo caminho para terríveis pecados. Então, tudo aquilo que você é emoção, você não pode deixar aflorar para a parte mal, né? Se você levar para a parte boa, levar para o alto, né? E for compreensivo e ter o fruto do Espírito, que é a mansidão, né? Então, você vai ver essa situação com os olhos de fé, né? Então, assim, ó, a ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida, jamais cultivada. Deve ser repelida, você deve lançar fora. Você não pode guardar no coração. Em Efésios 4:31 diz, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira, né? Lá em dizer, eu sou assim mesmo, para justificar a roubos emocionais e permanecer neles e negar a eficácia. Tipo assim, ele quis dizer que, eu sou assim mesmo, é o meu jeito, é o meu jeito, é o meu jeito. Não, não é o seu jeito não, Deus pode, você pode melhorar isso aí, né? Tipo assim, eu sou calminho, mas pisa no meu calo pra você ver a minha ira. Assim não funciona não. Isso aqui tá falando aqui, né? Emoções e pecados. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecado enraizado no coração. Tipo assim, eu agi por emoção. Se o seu coração estiver voltado para as coisas boas, mesmo na emoção você vai ainda pensar, porque você vai ter, diz que até 5 segundos para você tomar uma decisão, seu pensamento. Ou você responde ou você fica quieto, tá? Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como a ira, a rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas como convive. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado, íntegro, ingrato. Sua insensatez lhes custou a vida, que em 1 Samuel
25, 36 e 38, se você quiser pesquisar. Um coração altivo é propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Tá? Então, como Davi devemos rogar a Deus e nos livrar dessa soberba, para que ela não nos contamine e leve a transgressões. Então, a gente tem que rogar a Deus, tem que buscar a Deus. A gente não consegue por nós mesmos, porque o nosso corpo já é voltado para o pecado. Então, tudo que a gente vai fazer, a expressão nossa vai ser para o lado ruim, mas é que a gente tem que buscar as coisas certas e buscar as coisas de Deus, né? Então, a gente é vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções e mestres expressou durante sua vida e ministério. Jesus também se irou. Naquela época ele estava na casa do Senhor fazendo barganhas lá. Jesus chegou e meteu o pé nas coisas lá, soltou os animais, né? E a gente vai ver aqui também no versículo, no tópico 3, sentimentos guardados por Deus. A falsa autonomia humana, que é o tópico. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das outras. Não podemos negar alguma eficácia de modo coerente da ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, o enganoso, o perigo é acreditar que no fantástico controle de alguns mestres nas emoções prometem. Não raros se surpreendem com as próprias fracassos, com seus próprios fracassos, na ingloria empreitada de serem emocionais invencíveis. Né? Então aqui a gente está vendo que a gente tem que ter o nosso autocontrole. E aqui a gente vai falar assim sobre obediência humana, humilde coração. Lá em Filipenses, se você quiser meditar depois, Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Então a gente tem que ser humilde, irmão. A gente tem que ser humilde, a gente não pode agir por impulso, né? A gente tem que pensar, voltar para as coisas do alto, a gente tem que ser exemplo. Quando há a disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas, e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. É isso aí, irmãos. E a nossa conclusão de hoje não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, e vivermos em humildade e fé sobre o domínio do Espírito. É isso aí, meu amado irmão. Então aqui a gente aprendeu nessa lição bíblica que emoções e sentimentos a gente pode controlar. A gente tem que ter o equilíbrio, né? Que é a batalha do equilíbrio interior. Então a gente tem que ter o autocontrole. Isso é uma forma de que é uma dos frutos do Espírito Santo. Tá? Então, tudo que você for fazer, tudo que você for responder, você tem que olhar para as coisas de Deus. Tem que buscar a mentalidade de Deus. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou ignorante, eu ajo no impulso, eu ajo na carne. Não, não é assim não. Viu? Então a gente tem que... E como que a gente vai conseguir isso? Só através da ajuda de Deus. A gente não consegue sozinho, é só com a ajuda de Deus. Amém? Então fica com essa palavra de hoje, né, que a gente está aprendendo a nossa lição bíblica dominical. Você que pode comparecer à nossa igreja, fica na Avenida Wagner Machado, número 447, aqui no Jardim das Colinas, do lado do supermercado Colinas,
Você é o nosso convidado todo domingo às 9 horas da manhã, culto de quarta, sexta e domingo, né, às 19 horas, e, e a escola dominical às 9 horas da manhã, tá bom? Então é isso, pessoal. Isso que eu queria passar para vocês. E é um propósito que Deus colocou no meu coração. Eu vou, cada revista eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Então fica com Deus. Vamos fazer mais uma oração para a gente estar encerrando. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que estivemos aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, e nos ajuda, Senhor, cada dia mais a termos autocontrole, Senhor, a buscarmos as coisas do céu, Pai. Buscar as coisas divinas, Senhor, que o Senhor venha nos encher, Pai, com o Teu Espírito Santo. O Senhor venha nos limpar, Senhor, cada dia mais, Senhor. Nos usa na Tua Palavra, Senhor. Oh, Pai, reconhecemos que o Senhor é o único e suficiente Salvador. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por ter dado o Teu Filho por amor a nós, Deus. Muito obrigado, Senhor. Faça dessa live, Senhor, esse vídeo chegar a cada coração, Senhor, que venha frutificar como uma semente, Pai, que foi caindo em solo, Senhor, que ela venha germinar, Senhor, nesses corações, Pai, e que haja arrependimento, Senhor, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém? Fica na paz. Deus abençoe.